Olá, turminha, tudo bom? Estamos dando início a mais uma aula de geografia, agora terceiro bimestre. Então, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho do artesanato à indústria, lá na nossa apostila, capítulo 8, páginas 80 até 83, ok? Vejamos. A atividade artesanal, o que é? Artesanato vem da palavra artesanal, ou seja, é feito com as mãos, é um trabalho detalhado, exige um longo tempo de duração para a produção, ok? Somente uma pessoa faz esse produto, do começo até o fim, desde a matéria-prima até a modelagem do objeto, até o acabamento. E os produtos são feitos de forma criativa, e normalmente nenhum deles é um igual ao outro. Aí lá no nosso livro temos o Você Sabia, e está falando um pouquinho mais, que diz assim: o trabalho artesanal é uma forma de arte feita com as mãos. Por isso, o nome artesão é dado ao profissional que o desenvolve. Hoje em dia, ainda existem muitos artesãos. Aqui em Itajaí, por exemplo, nós vemos alguns. Os índios, por exemplo, vendendo as suas cestas, vendendo as suas coisinhas que eles fazem artesanalmente. Lá na página 81, nós estamos falando um pouquinho sobre a matéria-prima. Mas o que é matéria-prima? Vocês saberiam me dizer? Matéria-prima é aquela primeira coisinha que nós vamos usar para fazer outra coisa, ok? Então, todo objeto artesanal necessita de uma matéria-prima. A matéria-prima é o produto natural ou semiprocessado utilizado na fabricação de objetos. Mas o que é semiprocessado? É o produto que já passou por algum tipo de processo de transformação. Aqui nessa imagem nós vemos, por exemplo, o cacau. Vocês conheciam já o cacau? Então, a matéria-prima do chocolate é o cacau. E a matéria-prima e sua transformação? Nós temos um exemplo aqui do milho. O milho é a matéria-prima da pamonha. Então, para eu poder fazer a pamonha, eu vou precisar do milho. Eu vou descascar o milho, vou tirar os grãos, preparar a massa, enrolar na casca e vou cozinhar. Ou seja, é um trabalho artesanal. É um processo lento, que durou bastante tempo e foi feito praticamente tudo por uma pessoa só, ok? Então, o trabalho artesanal é o quê? É uma forma de arte feita com as mãos, tá? O vaso de barro é artesanal, é feito com as mãos, tem toda uma estrutura que precisa ser feita para realizar esse trabalho. O artesão é o profissional que realiza o trabalho artesanal. E o que mais? A matéria-prima é o produto natural utilizado para a fabricação desses objetos. É a primeira matéria, é a primeira coisa que nós usamos para fabricar outra. O processo de transformação da matéria-prima, ela resulta no produto final. Então, por exemplo, como eu falei no slide anterior, o milho é a matéria-prima da pamonha. Então, o primeiro é a matéria-prima, o milho. Para eu chegar no produto final, que foi a pamonha, que foi feita a partir do milho. E vocês sabiam que as primeiras indústrias ocorreu inicialmente lá no século XVIII? Começou lá. Quando o trabalho artesanal começou a não render mais, não dar mais tanta vazão para o que as pessoas precisavam, surgiu a primeira Revolução Industrial, que foi lá na Inglaterra. Mas o trabalho não era totalmente feito sozinho pelas máquinas, precisava das pessoas. Então, muitos artesãos vieram das suas cidades do interior para as cidades grandes para trabalhar com essas novas tecnologias. Então, lá na nossa apostila, está mostrando um pouquinho da Revolução Industrial, lá na página 82, que diz assim:
as primeiras indústrias foram de tecelagem. O que é tecelagem? Tecidos. Então, os fios e tecidos eram feitos em teares mecânicos, movidos à energia do vapor, pois ainda não havia energia elétrica. Para transportar esses produtos industrializados, a população cada vez mais numerosa, foram desenvolvidos os trens, também a vapor, pois naquela época o petróleo ainda não era usado como combustível. As fábricas ou indústrias eram uma propriedade privada, ou seja, pertenciam a indivíduos, empresas. Lembra que a gente já falou sobre isso? Privado e público? Então, privado era de uma pessoa, de uma empresa. Homens e mulheres eram contratados como empregados e trabalhavam em troca de salário. Interessante, né? Só que o que era mais interessante e triste também é que crianças maiores de 6 anos também trabalhavam nessas indústrias, de 6 horas da manhã até as 7 horas da noite. Muitas vezes essas crianças não tinham nem intervalo para poder almoçar. Imagina uma criança menor do que você que está assistindo esse vídeo agora, trabalhando sem ter tempo de brincar, sem ter tempo de estudar, sem ter tempo de fazer um lanche. Eles eram obrigados. E assim, eles não recebiam quase nada pelo que eles faziam. Era praticamente escravidão. Lá na plataforma do Eclés, a prof colocou a sugestão desses 2 vídeos aqui para vocês verem, que explica direitinho e mais detalhado como que aconteceu a Revolução Industrial. E quem inventou a máquina a vapor, o motor a vapor? Vocês saberiam me dizer? Assiste o vídeo lá, é rapidinho, tá bom? Já na nossa página 83, está mostrando as máquinas a vapor. Aí aqui nós temos um desenho maior mostrando como que ele funcionava. O fogo, né? E tinha a água, que aí ia aquecendo, ia fazendo vapor, ia fazendo toda a estrutura da máquina funcionar. Então, as primeiras máquinas industriais funcionavam a vapor, pois não havia energia elétrica naquela época. Mas como funciona uma máquina a vapor? Então, o vapor produzido pela água aquecida exerce pressão sobre as engrenagens da máquina, movimentando. Hoje, turbinas a vapor geram energia elétrica em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos. Tá bom? Então, gente, hoje era isso. A gente se vê na próxima aula. Beijo!